Estamos iniciando então mais um ContabilitarCast. Hoje a gente vai continuar, né, a série de debate, né, com clientes da Contabilitar, e a gente está tentando trazer uma multidisciplinaridade, né, então clientes de todas as áreas, né, para ficar um bate-papo legal, tanto de conteúdo quanto de empreendedorismo de maneira geral, né? Lembrando que esse episódio vai estar aqui tanto no YouTube quanto no Spotify, e nós temos outros vários episódios, né? Episódios com geração de conteúdo mesmo e episódio com conteúdo nesse estilo que a gente vai fazer hoje. Hoje eu estou aqui com o João Martins. O João Martins é da Aracê, ele vai falar melhor dele depois, da experiência dele. Mas da área de educação física, né, na área de saúde. E nessa área de educação física eu conheço poucas pessoas que têm o conhecimento que ele tem, apesar de ser um cara relativamente jovem, mas é um cara muito estudioso, um cara muito atualizado, um cara que entende muito da área dele. E na área dele, como é uma área também multidisciplinar, ele prefere atuar num segmento muito específico, e é bem bacana o trabalho dele. Eu sou aluno dele primeiro, e depois que ele virou cliente Contabilitar, de vez em quando arrumo umas dores, tem que chegar lá para ele resolver. E vocês vão gostar do bate-papo, é muito bacana, vai ser um conteúdo diferente, bem descontraído, vai ser legal. Ô João, obrigado, viu, por você poder participar aqui com a gente. Vamos iniciar de você contando um pouquinho. Tem uma coisa que você falou, acho que foi você que falou para mim uma vez, que eu achei bem bacana e não tinha refletido para isso. As pessoas se preocupam com educação física há pouco tempo, inclusive o curso de educação física é um curso bem novo no Brasil, né? Talvez o aumento de expectativa de vida, uma série de fatores que a gente tem hoje, eu acho que é devido muito a isso, né? Porque se for pegar minha mãe, meus avós, né, e o pessoal não era muito preocupado com atividade física, não fazia parte de uma rotina das pessoas a atividade física, como é hoje. Acho que ainda tem muito que melhorar, mas hoje ainda é bem melhor do que esse passado. Iniciar com um bate-papo nesse sentido, e eu quero que você conte da sua experiência, sua atividade, o que você faz. Como eu falo para todo mundo, faz o teu jabá aí. Vamos lá, bom, primeiro, obrigado pelo convite, tá aí, né? Poder falar um pouquinho a respeito do mundo do exercício físico, não só no sentido da saúde, mas no contexto do empreendedorismo, as finanças também, né? Que eu acho que é muito importante corroborar. Sim, a minha profissão, ela, assim como você comentou, ela é muito nova. A formalização da profissão no Brasil, ela é muito recente. Então ela tem menos de 40 anos. A se julgar que hoje as pessoas que mais procuram atividade física são aquelas que têm indicação de um médico por saúde, por algum tipo de disfunção corporal, você vê que essas próprias pessoas não tiveram uma base escolar, não tiveram uma base cultural de entender o que é isso, de entender o que é praticar exercício, né? Então, se a gente for pegar pelo histórico comparativo, a própria contabilidade ela é anos-luz antes da educação física. Uhum. E em muitos países ainda, América do Norte, Europa, a profissão de educação física nem regulamentada é. Não. Então um personal, por exemplo, ou um profissional da área educacional, ele tem cursos específicos que ele faz para poder atuar como em vários países, né? No Brasil a gente já tem a formalização mesmo da área de licenciatura e bacharel, né? Então você tem o profissional que atua no setor escolar, que vai da fase de desenvolvimento, do controle motor, das primeiras experiências físicas do ser humano com a prática de exercício físico. Essa prática na licenciatura é um pouco mais antiga, né? Ela é um pouco mais antiga. No Brasil. Isso, mas elas se formalizaram como um todo, né? Então, a gente tem atuação dentro da área do que a gente chama assim das ginásticas antigamente, né? Uhum. Que era um princípio muito militar, se eu pudesse assim dizer. Então tem todo um aspecto de postura, de posicionamento, de comportamento, porque a gente tem uma influência militar ao longo da história do Brasil muito grande em cima disso, não só Brasil, mas mundo também. Mas para o setor de treinamento físico, academia, ela já é um pouco mais recente. E aí a gente tem as várias áreas, né? Como você comentou hoje, por exemplo, eu trabalho lá na academia com um método de exercício físico que é voltado à prática de exercício sem aparelhagens.
Então a gente foge um pouco daquela do academia tradicional. Então normalmente você pensa em academia e o pessoal já pensa em peso e em aparelho. Hoje a gente trabalha com método de treino funcional, que são exercícios baseados nos movimentos livres, e em cima disso a gente tem a especialidade básica, né, do trabalho de exercício físico para condicionamento, emagrecimento e fortalecimento, mas a atenção básica seria para o princípio postura, para o princípio dor, principalmente para as pessoas hoje que estão com o seu corpo inclusos no ambiente físico e que elas precisam de suportar o princípio estresse ao longo de uma vida toda. Então a gente trabalha muito em cima disso. Aí a gente vê que tem muitas influências, né? Então você pega muitas pessoas aí que chegam para nós sem entender o que é exercício, como começar, como vai fazer. A grande parte do nosso público são pessoas que já foram para academias, mas desistiram, porque não teve um aporte ideal, não teve toda uma base de informação para conseguir fazer aquilo bem. E às vezes não é o que o cara gosta também, porque a gente tem esse preconceito que exercício é academia, academia. E até o nome academia não é academia só de musculação, né? E a gente tem essa máxima e eu conheço muita gente que não suporta a academia de musculação, que não gosta da atividade de musculação e aí fecha os olhos às vezes para outras atividades. Essa semana, inclusive, eu estava pensando muito nesses assuntos, porque você vê que as pessoas elas não gostam, não é porque o método é ruim ou porque é algo que não traz motivação. Na verdade, é o processo. Então, o fato da pessoa precisar, muitas vezes por obrigação, ir na academia, ela vai passar por um processo de atendimento, um processo de contato com o profissional, que se não for um contato muito bem organizado, explicado e trazer esse conforto para a pessoa acaba desistindo mesmo. Então, entrando no contexto de empreendedorismo, quando você fala do atendimento ao cliente, ele faz total diferença para você reter aquela pessoa como um cliente na academia. Então, assim, é muita falta de comunicação, é muita explicação, vou usar esse termo, muita explicação feita pelas coxas. Então a pessoa promete algo para ela na porta que ela não recebe quando ela está dentro da academia. O processo de começar a fazer exercício, de sentir dor muscular, de passar por todo aquele desequilíbrio inicial que seu corpo vai ter que colocar, não é bem instruído as pessoas. Então qualquer tipo de interferência que exista no processo faz a pessoa desistir. Então isso é bem interessante. A gente vê que esse é um princípio que aqueles que dominam o básico muito bem feito conseguem ter um resultado como donos de academia ou até mesmo aqueles que foram bem instruídos do começo ao fim, tanto para o cliente como para a pessoa. Então, assim, o resultado final, ele não tem tanto segredo assim para ele. É o arroz com feijão que não está sendo bem feito. Agora, se eu for julgar pela minha formação, e num contexto de faculdade, eu posso dizer que eu sou abençoado, porque eu tive oportunidades práticas de poder tá vivenciando o mundo da academia desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, com 6 meses de faculdade, eu já estava fazendo estágio. Entendi. O que me permitiu ficar observando muitas coisas. E eu falo isso até quando eu dava aula na graduação, eu falava muito. Gente, quem está aqui e não trabalha na área, corre. Acha um emprego na área ou um estágio, porque você faz uma outra faculdade. Né? Quando você está no dia a dia vivenciando o que você está estudando, você faz um link muito, muito diferente, eu acho. Eu vejo todo o princípio da minha formação, de outras experiências com amigos da área que formaram em faculdade federal e tudo mais, você vê que a hora da prática é muito diferente. Você entender que existe um processo por trás, que existe toda uma responsabilidade fiscal, que existe várias leis que determinam o funcionamento, que regem o funcionamento daquela história ali, manda muito no você realmente entender o que você está fazendo. Então, se você agir, ter o resultado, né? E tem um negocinho que chama mercado, né, cara? Porque você tá lá, você tá na teoria, fazendo isso, fazendo aquilo, o mercado quer comprar isso? O que o mercado está carente, o que o mercado está precisando, o que as pessoas estão... dores que eu falo, não é dor física, mas quais são as dores de necessidades de serviços que as pessoas têm. E aí, quando você sai do mundo CLT ali, do mundo para você empreender, aí você precisa começar a preocupar com essas coisas. E vocês vão perceber, gente, ao longo do podcast, que o João tem uma didática muito, muito apurada. Ele explica muito bem as coisas, inclusive
quem seguiu o arroba dele, @João Martins Personal, Isso, não é? @João Martins Seguem Personal. lá no Instagram, vocês vão ver a quantidade de seguidores que ele tem, mas é porque a didática que ele explica, os vídeos que ele faz, ele consegue ser engraçado, mas ser sério, falar de um assunto, um assunto importante com um certo tom, não diria nem humor, mas ele fala de uma forma descontraída, né? E aí vocês vão ver a quantidade de vídeo que ele tem, a quantidade de conteúdo que ele gera, e isso eu acho que facilita muito no teu trabalho. A retenção dos seus clientes ali facilita muito nesse sentido. Mas como é que a educação física apareceu para você? Você veio do mundo do esporte, né? Você pedala desde molequinho Desde e criança. depois a gente fala um pouco desse ponto. O João tem vários troféus, vários campeonatos que ele Alguns ganhou resultados no esporte. na BMX, e é um cara que é conhecido também nessa área. Mas foi isso que te puxou para a educação física? Como é que você caiu nesse mundo? O mundo dos esportes foi o gatilho inicial, né? Desde pequeno eu gostava muito de praticar esporte, então se eu pudesse puxar um pouco do histórico, eu venho assim de uma infância com obesidade, e aí nessa busca por emagrecer, por próximo aí dos 15, 16 anos de idade, foi onde eu tive mais contato com o esporte de alto rendimento mesmo. Então, já na escola, gostava muito de futsal e tudo mais, jogava, até tem uma passagem engraçada, né? Porque uma vez eu fui ao médico quando era pequeno, aí o médico perguntou, eu estava gordinho ainda, estava com sobrepeso, eu cheguei a pesar 97 ou 94 quilos com 14 anos de idade. Mas eu era muito ativo, né? Aí eu cheguei para minha mãe preocupada com isso, falou assim, eu vou te levar no médico, a gente ver que você está com umas dores no calcanhar, né, e tal. Acho que era fase de crescimento. Aí o médico perguntou assim para mim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de jogar bola. Eu falei, qual que é a posição que você joga? Futebol, eu sou goleiro. Aí ele olhou assim e falou, ok, mas e aí, o que mais você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de ir pra roça. Você vai pra roça, você brinca, você anda de bicicleta lá? Eu falei assim, um pouco, mas eu gosto de pescar bastante também. Então assim, lá na infância já tem aquele histórico de uma superproteção. Entendi. Que eu acabei puxando para os mundos dos esportes radicais. Então quando eu conheci a bicicleta, foi onde eu realmente deslanchei, que aí por volta dos 15, 16 anos de idade eu emagreci por volta de uns 20 quilos, e aí veio o processo de crescimento e comecei a ter contato com esse mundo do ciclismo, gostava muito de andar na rua de bicicleta e acabei indo pro bicicross, né, que é um esporte de aventura olímpico desde o ano de 2008. E aí foi indo uma coisa atrás da outra. E esse contato com o mundo do esporte me fez ver alguns amigos e atletas da época que iam muito para academia, para poder fortalecer, para poder conseguir fazer uma largada mais rápida, para conseguir suportar melhor um tiro de 450 metros dentro de uma pista com obstáculo, né? Para quem não conhece, o bicicross ele é uma modalidade de transpor obstáculos, né? Então largada e chegada, e é um esporte muito explosivo. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo nisso, até por volta de uns 20 anos de idade, eu passei várias coisas. No sentido de ter lesões no esporte, até aos 23 anos de idade eu já tinha tido 10 fraturas, o que me aproximou muito do mundo da dor. Entendi. De entender o que eu estava passando, né? Então, desde pequeno, eu acabei tendo um pouco mais de contato com esse mundo, tendo algumas experiências pessoais, não só com profissionais da área de educação física, mas também com fisioterapeutas. E aí, à medida que eu desenvolvi, fui para a faculdade, eu acabei tendo uma outra grande lesão no meio da faculdade, no ano de 2013, era o 3º ano de faculdade, que eu achei que minha carreira não ia nem começar, né? Eu acabei ficando impossibilitado de escrever, porque eu tive que engessar os 2 braços, já tinha tido outras lesões. E aí, nesse meio de processo, foi onde eu sentei a bunda na cadeira em alguns livros na faculdade, comecei a ler sobre o problema que eu tive, que foi uma fratura de cotovelo séria, que levou 2 anos para poder recuperar, e esse mundo abriu para mim. Aí, logo na faculdade, entrei em uma academia para poder fazer estágio, uma grande rede de academias, e aí acabei tendo uma outra oportunidade de uma outra academia que era um pouco menor, que tinha mais proximidade com o público, e fiquei por mais um ano nessa academia também, um ano e meio, e aí depois dela eu tive uma outra oportunidade que foi através de alguns amigos conhecidos, que me chamaram para poder participar como estagiário de uma academia de personal. Entendi. E aí nisso eu fui tendo mais possibilidade de atuação. Então assim, eu comecei ali atrás como estagiário, que ficava quietinho e só escutava e fazia o básico. Depois passei para uma outra academia que a gente já tinha mais autonomia. Já como estagiário entrava para alguns desafios com os alunos. Uhum. Eu lembro que um dos primeiros desafios que eu fiz como profissional foi emagrecer. Foi um desafio que chamava Menos é Mais.
que tinha na academia que eu trabalhava. Uhum. E lá eu, sendo estagiário, eu consegui emagrecer uma moça em 1 mês e meio, 18 quilos. No. E nesse 1 mês e meio, eu comecei a perceber que, porra, a gente faz alguma coisa aqui e tem resultado com isso, né? E aí eu fui começando a ver qual eram os intermediários entre mim e o processo final do cliente, das pessoas. Então, ali fui me desenvolvendo até chegar numa academia que já era especificamente personal dupla, e a partir dessas mudanças todas que foram tendo de mercado, a gente começou a perceber, pô, o treinamento funcional, o treinamento livre está atendendo muito bem a um público que vai para a academia, mas não consegue se sustentar. Porque você, porta dentro, muitas vezes, tem que respeitar uma metodologia, uma forma de trabalhar e de atuar com o cliente. Você não pode fugir daquilo, porque aquilo faz parte do método, da maneira que você foi treinado. Mas aí eu pude perceber que dá pra gente ter um pouco mais de versatilidade e saber a hora certa de ajustar. Então hoje eu acho que trabalhar com a postura, com esses métodos, é muito sobre isso. É você aprender a ajustar no ponto certo para que você possa atuar mais ou menos naquele momento, baseado num sistema que a gente não tem... Eu vou dizer assim, que a gente não tem uma temática muito bem definida. Então, quando a gente fala de corpo humano, 1 mais 1 nem sempre é 2. Porque depende de várias variáveis, são muitas variáveis. Então, você vai considerar o estado, a idade, o sono, a raça, sexo, cultura, qual é o conhecimento da pessoa a respeito daquele assunto. Então, assim, hoje eu vejo que uma pessoa chega para mim na academia com hérnia, com problema de coluna, você tem que estudar até o fator biopsicossocial dessa pessoa. Porque às vezes ela chega ali com uma evitação, com medo, porque ela entendeu desde a infância dela que abaixar a lesão na coluna, isso pode alterar o processo final de dor que ela sente por conta de um contexto aprendizado. E isso está sendo considerado na ciência hoje. Então, é interessante. E o histórico foi esse. Então, o mundo dos esportes me puxou, me trouxe até aqui. Né? Aí no ano de 2019 tive a oportunidade de abrir a Aracê Funcional e hoje estamos tocando o barco aí pós-pandemia, um período também bem desafiador, né? Então você tem duas coisas que motivou, né? O performance, rendimento no esporte. Você falou no começo que o cara queria malhar mais, aumentar a musculatura para ele poder dar o sprint e etc. E você teve a fase das dores e o esporte também. Que acabou mesclando, né? Veio se unindo no processo. Eu acho assim... E aí hoje na Aracê você trabalha com esses dois públicos? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu trabalho com a galera que gosta dos esportes, a galera que está praticando um exercício que é repetitivo, que pode ser exaustivo e que precisa de um aporte técnico para esse corpo suportar aquela prática esportiva e ao mesmo tempo a pessoa que tem dor. E o que você aplica nos dois mundos, com pequenos ajustes, você consegue atuar dentro desse público. Então essa é só uma questão de como fazer, né? E essa questão de performance, eu acho que todo mundo quando vai praticar alguma coisa, ele pensa no educador físico como um cara que é suporte para performance. É comum isso, né? Eu tô puxando essa fala porque o contrário não. Normalmente quando a galera tá com dor, ela vai no médico primeiro, né? E aí talvez vai pro fisioterapeuta, vai depender do que o médico vai falar. Eu gosto de falar pro pessoal que a gente é a linha emergencial, né? Porque as pessoas elas já têm senso comum de ter dor, ter que parar. Não faz nada, não pode mexer. E é o ideal, né? Porque muitas vezes quando você tem dor, você tem um sinal do seu corpo que você precisa mudar alguma coisa. Mas aí você vê que a pessoa passa pelo médico, ela passa pelo físio e ainda continua tendo a dor. E aí? Quando chega na mão do personal, como é que o personal vai lidar com essa dor? Então esse processo todo de você avaliar qual é essa dor, qual é a origem da dor, o perfil da dor, manda muito no processo. Eu acho que se não fosse por isso, talvez muita coisa poderia ter acontecido de errado de lá para cá. Porque a gente assume uma certa responsabilidade nesse assunto também, né, nesse tema. Não, muita responsabilidade. E às vezes, cara, assim, pode ser um entendimento meu, mas tanto que eu já conversei contigo e eu já pesquisei um pouco sobre. Às vezes, cara, você está fazendo um determinado exercício e aquele exercício está te causando dor naquele momento, porque está com um processo inflamatório ali, sei lá. Sim, sem dúvida. Mas depois que a dor passa, às vezes aquele exercício é o que você tem que continuar fazendo para fortalecer, para que a dor não venha mais. Exatamente. Não sei se eu falei bobagem, mas... de forma alguma. E aí, o caso que você falou da pessoa que abaixou uma vez a coluna doeu, ela nunca mais quer abaixar. Às vezes ela precisa abaixar para fortalecer o mecanismo de abaixar e levantar para que não venha mais essa dor na coluna. E aí a gente não tem... teve poucas
Pelo menos assim, a gente não tem essa cultura de olhar para o exercício físico feito da forma correta e com o acompanhamento correto como uma solução para uma dor. A gente acha que o exercício que causou a dor e não que o exercício vai deixar de causar essa dor, alguma coisa assim. E muitas vezes o profissional, o profissional de educação física, por ser treinador, ele é responsabilizado pela causa da dor. Isso, Óbvio, né? Que para você evoluir, emagrecer, você precisa passar por várias dores. Você precisa passar por uma intensidade de prática de exercício. Então, você acabou de pegar um carro. Ele é um carro em bom estado, seminovo, e ele tem 30 mil quilômetros rodados. Você vai pegar um carro 2022. Certo. É um carro tecnicamente novo, mas o bom senso pede para que a gente faça o quê? Leve esse carro no mecânico, faça uma revisão antes de você sair daqui para Bahia, nesse carro. Então, fazer uma viagem longa. Exercício é a mesma coisa, no sentido de que se você vai praticar o exercício, vai fazer algum tipo de treinamento, você vai exigir um pouco mais do corpo para que esse corpo se adapte e ele se torne mais forte ao estímulo que ele recebeu. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte: você começou hoje, mas você vai sentir muitas coisas. E isso está muito dentro do nosso processo de atendimento na academia. Por quê? Se você não for capaz de explicar para a pessoa o processo que ela vai passar, você nunca vai trazer a segurança e de poder estender a mão a ela para que ela dê o próximo passo. Entendi. E quando eu gosto de fazer essa analogia, porque né, quando você vai ter um cliente, o personal ele vai estar lidando com o aluno, o que ele faz, na verdade, é mostrar para a pessoa onde ela tem que ir, como ela tem que ir. Mas muitas vezes esse processo de dar o passo e passar para a próxima fase, que seja de uma aula experimental para realmente se tornar um aluno, tem que ter uma certa segurança. Então, essa exigência que você vai trazer para o corpo e que vai gerar desconforto, tem que ser falada para o cliente, tem que ser bem comunicada. E muitas vezes isso não é culpa nem do professor, nem das pessoas, porque a própria fisiologia corporal, ela tem sistemas de proteção que fazem a pessoa evitar ou abaixar. Entendi. Então ela teve a dor, naturalmente ela vai criar um receio, uma tensão, uma evitação sobre aquele movimento, porque ela assimilou que aquilo foi a causa do problema. Então até isso tem que ser investigado. Então a dor ela não é um processo de que o profissional não deu o aporte certo, muito menos porque a pessoa baixou e ela teve uma dor por conta daquilo. O próprio corpo, o próprio cérebro da pessoa tem essa função de proteger ela daquilo que pode ser que faça mal. E esse mundo subjetivo tá atrelado a muita coisa, cara. Cara, deixa eu falar uma bobagem pra você. É óbvio, né? Quem me vê sabe que eu não sou um atleta, nem nada de performance, nada. Mas você sabe que eu tava com aquela dor no ombro, que eu tava jogando tênis. Tem um amigo meu que é muito fominha e quer jogar tênis todo dia. E aí ocasionou uma dor lá no ombro. E eu fui algumas vezes com dor, e o movimento que você faz com o braço assim para bater a bolinha de baixo para cima, na hora que ele tava aqui embaixo doía. Eu comecei automaticamente a bater reto em vez de descer para baixo. Então você abre o braço, faz assim em vez de fazer a volta completa. Aí começou a bolinha para rede, bolinha não subia o tanto que precisava e etc. Passou a dor, cara, tá quase zero. Eu tô fazendo o movimento reto ainda. Sim, né? Eu não consigo voltar a fazer uma coisa. Quando eu vejo, já tô viciado em fazer o movimento errado. Eu tenho que ficar me policiando a fazer o movimento certo. Porque o corpo sentiu a dor uma vez, entendeu que aquele outro movimento é o ideal, sem dor, né? E aí a gente fica travado nesse sentido. Essas mudanças de mecanismo do movimento é muito interessante. Então, pessoas, por exemplo, que têm dor na coluna por hérnia, e essa hérnia, ela é uma estrutura da coluna, né? Que acontece por uma compressão. Então você vai imaginar aí dois blocos e no meio desse bloco você tem uma bexiga. Então quando você aperta um bloco sobre o outro, essa bexiga ela estufa. E a hérnia na verdade é um processo de um disco que fica entre os ossos da coluna que encosta em um nervo que passa ali adjacente ou próximo àquela região. E o sistema neural ele é tão doido que, à medida que eles recebem um impacto ou algum tipo de atrito ou uma inflamação local, ela é capaz de mudar todo o padrão de movimento sem que você perceba. Não é à toa que as pessoas muitas vezes travam a coluna e ficam andando toda torta. Isso, E ela tenta retar o corpo, parece que está torta. E quando ela fica andando torto, parece que o corpo está reto. Mas isso é um processo puramente fisiológico. Então, quando você muda o padrão, você consegue adaptar. Aí é que vem o treinamento físico. Às vezes, se você passar uma vida inteira sedentário, passando por processos naturais do corpo, de desgaste, de dor e de estresse que é natural, como por exemplo o estresse do esporte, e você não treinar, esses padrões eles vão ficando desfuncionais. E aí o problema de algo disfuncional é o quê? Se você está fazendo um padrão muito
de muita compressão em certos movimentos, aí você vai ter desgaste nas articulações, você vai ter um enrijecimento dos tecidos musculares, um tendão que ele tem 1 milímetro de espessura, ele passa a ter 1,2 e ele já não cabe mais aonde ele tem que passar, é onde começa a gerar inflamações. E até movimentos, né? Historicamente, por exemplo, esse dedo nosso aqui, quando a gente precisava da garra, ele dobrava, hoje ele não dobra mais. A gente nascia de olho fechado, agora já nasce com... Sim, o ser humano ele vai evoluindo de acordo com o que você usa ou não usa tal função do corpo. Né? Isso me remete muito à minha formação profissional, que fala muito sobre o princípio do desenvolvimento humano. Por que o ser humano chegou aonde chegou no princípio inteligência? Um dos grandes fatores para isso foi os movimentos finos. A gente tem 2 padrões de movimentos, grossos e finos. Os grossos são os movimentos que exigem mais balística. Então a gente está falando de grandes articulações, de carregar peso, de velocidade. Os movimentos finos, eles já seriam os movimentos que a gente tem na mão, que é justamente isso, que a gente é um dos únicos animais, se não o único, que consegue fazer o movimento da pinça, que é juntar o dedo indicador com o polegar. E isso permitiu que, de forma minuciosa, o ser humano pudesse começar a construir coisas também, afiar materiais e fazer isso acontecer. Então, o próprio desenvolvimento da inteligência humana, ela também está no movimento. Nenhum outro animal consegue fazer isso. Uma outra curiosidade é que o ser humano, por exemplo, ele é um dos únicos animais que tem o ventre, a barriga, os órgãos expostos para o ambiente. Porque a maioria dos animais ou tem o ventre para baixo ou para trás e para baixo. Então, por exemplo, um gato, ele vai brigar na rua, o que ele faz? Ele encurva. Ele fica com aquela postura toda encurvada, por quê? Para proteger os órgãos internos, porque o centro vital tá ali. Ele pode perder um dedo, ele pode perder uma perna, mas se ele perder algum órgão, ele não vai sobreviver. E você falou aí da hérnia de disco, né? Eu acho que, sei lá, 70% do pessoal que te procura deve ter ou tem algum problema relacionado à coluna e, sei lá, 90% dos problemas de coluna tem a ver com a hérnia, né? Eu tô falando isso porque eu vi no Fantástico uma vez uma reportagem lá do Drauzio Varela, que ele falou lá das enxaqueca e a hérnia de disco, que são os 2 problemas que mais causam dores no Brasil, um negócio assim. E eu tenho os 2 para variar. Mas é isso mesmo? A principal dor lá tem a ver com a coluna? Sim, uma das maiores causas de incapacitação ao trabalho hoje é a dor de coluna. Tanto é que você tem vários protocolos dentro das leis trabalhistas que a pessoa tem que atender uma respectiva ergonomia para poder conseguir trabalhar bem. Não só no setor de indústria, mas setor interno também, escritório, grandes empresas, né? Eu digo assim para você que é muito comum a gente ver pessoas com dor. Até porque, pelos hábitos que as pessoas levam hoje, existe uma grande tensão sobre todo esse corpo, tanto no contexto emocional quanto no contexto muscular, uma falta de preparo físico. A estrutura do ser humano vem mudando muito ao longo do tempo e a gente para pensar no próprio princípio dos padrões de movimento, né? Então hoje você percebe que levantar e sentar de cadeiras é um padrão muito mais feito pelo ser humano do que qualquer outro tipo de padrão. Então a flexão e extensão de tronco, que seria o abaixar e levantar do corpo, ela é repetida milhares e milhares de vezes a mais do que qualquer outro padrão de movimento. Isso gera adaptações. Então, pela ciência mesmo, hoje a gente tem alguns dados falando que pelo menos 80% das pessoas do mundo vão sentir dor de coluna. Pelo menos uma vez em vida. Olha. E desses 80%, nós temos aí uma pequena parcela de 15% a 20% que vão realmente diagnosticar algum problema. Entendi. Que vão realmente ir no médico, fazer um exame de imagem e que vai realmente entender um pouquinho mais desse processo das dores, né? Que vai realmente saber ali do princípio, como é que eu posso dizer? Que vai realmente descobrir algo. E esse descobrir algo não significa muita coisa. Até porque o diagnóstico por si só não fala muito, né? Então, desses 80%, dos 20% que descobriu, ainda tem uma grande parcela aí que tem a hérnia e nem sabe que tem. Entendi, é isso que eu ia falar. Porque não tem padrão. O pessoal, acho que tem um senso comum de que tem um padrão de postura e tal. Cada pessoa de um jeito, cara. Você tem gente com sobrepeso, gente obesa que nunca doeu a coluna, tem gente magrelo que tem dor na coluna, então, ou seja, não tem talvez a ver uma relação com o peso direto e tal. Tem gente que
atividade de pedreiro, carrega saco de cimento o dia inteiro, ou servente, não dói a coluna. Tem gente que fica no escritório, igual eu, nunca peguei um peso na vida, se lerdar, e tenho a hérnia de disco. Então, assim, até questão postural, né? Tem lá a coluna retificada, a coluna com os graus de curvatura da coluna. E não existe, talvez existe um padrão anatômico ali, mas 0 pessoas dentro daquele padrão e é muito difícil encaixar. Vai muito da história da pessoa, o que ela já viveu, o que ela já fez, como que ela fez. E às vezes tem gente com um desvio totalmente, posso estar falando bobagem, mas totalmente, a hora que você olha, fala, nossa, que esse rapaz não deve caminhar de dor, ou o jeito que é, você olha a radiografia, você olha o cara anda normal, né? Do contrário, também existe, que seria as pessoas que têm a coluna totalmente, vou usar essa palavra, né? Seria totalmente destruída. Você vê que tem desgaste avançado, já tem toque de osso com osso, que gera processo inflamatório agudo, que já tem anormalidade óssea e que está fazendo tudo normalmente. Então, assim, hoje a gente pega muito esse contexto de analisar quem é a pessoa para saber como lidar com ela. Por isso que nem sempre A mais A vai chegar no resultado final. Por mais que você aplique método, a gente tem que ajustar essas linhas pensando no método sempre. Limiar. Uma coisa bem interessante também. Então você tem uma pessoa que ela é sedentária, que ela nunca teve experiência com estresse na vida no sentido físico, e você tem um cara que é atleta, ou até mesmo o cara que trabalha na construção civil, ele carrega peso todo dia. Os limiares de dor dessas duas pessoas são muito diferentes, simplesmente pelo fato de exposição. Então o cara está se movimentando todo dia, tomando sol nas costas, ele tá sobre o estresse, a tendência do limiar dele ser mais baixo. Ou seja, ele suporta muito mais dificuldade fisiológica do que o cara que é sedentário. Não é à toa que você vê muito atleta que muitas vezes machuca, lesiona e continua jogando, continua lutando. E a pessoa muitas vezes chuta uma quina de mesa, fica 2 semanas sem andar porque não consegue lidar com aquela dor que ela está experienciando, né? Que ela está passando por aquilo. Então isso é bem interessante. Esse é um assunto bem legal porque eu, como personal, vejo que a maioria das academias não sabem lidar com isso. Por mais que façam um trabalho multidisciplinar, tenha seus fisioterapeutas parceiros, tenha todo um processo de tomar cuidado com o cliente, eles não sabem lidar com a dor. Nem com a dor física e nem com a dor do cliente, que é a real necessidade que ele traz ali. Olha, eu quero ali na academia, eu quero emagrecer. Aí ele vai e faz um método de treinamento que às vezes mais prejudica e gera dor e problema do que realmente o emagrecimento. Não consegue lidar com aquele perfil de pessoa, aplica a mesma coisa para todo mundo, e aí o resultado final é sempre aquelas grandes interferências que de 6 meses que está ali na academia, alguma coisa ela vai ter para reclamar. Ela vai ter para falar ali que isso não foi bom, que aquilo foi ruim, e não souberam nem atender essa pessoa, né? No sentido de trazer para ela a compreensão do que é o mundo que ela vai sentir e vivenciar, né? Então... Mas o João é muito doido, cara. Eu fiz um movimento, sei lá, de abaixar, de girar o braço, doeu. É natural que eu pare de fazer um movimento até a dor passar, né? A gente gesso, imobilizar e tal, e você dizer, né? Eu já entendi isso e já tô com uma concepção diferente, acho que da média geral da população, mas você dizer que praticar um exercício, né, ele vai te ajudar a resolver uma dor que você tem ao praticar um exercício, né, a depender do método, a depender da forma, do acompanhamento, etc., é um negócio maluco, né, cara? Cara, eu já provei várias vezes que isso faz muito sentido. Sim, muito sentido. O Gabriel fala isso também, o Gabriel fisioterapeuta, né? Ele fala, não, a meta da minha profissão é você continuar fazendo o que você está fazendo com dor, só que agora sem dor. Então eu não quero falar para você parar de fazer alguma coisa. Parece que dói nele quando eu falo assim, Gabriel, vou jogar o tênis essa semana, não. Parece que dói, ele fala assim, não vai mesmo, não, descansa, não. Ele fala, não, você tem que ir, você tem que continuar, porque a meta aqui é a gente tentar trabalhar. A avaliação manda muito, cara. Pois é. A avaliação manda muito, porque às vezes o repouso ele vai ser importante. Eu vou te dar o meu exemplo pessoal. Hoje eu tenho uma rotina que eu acordo cedo para poder dar aula e a cada hora a gente está mostrando o treino que as pessoas vão fazer. Então a pessoa chegou ali para fazer uma programação de 10 atividades, dentre as quais 3 são atividades de aquecimento, 7 exercícios e o restante parte de alongamento, parte de mobilização. Então tem um passo a passo. Então a cada hora eu mostro para essas pessoas esses movimentos. Então eu tenho que executar esse treino, mesmo não no volume que eles vão fazer, mas eu tenho que mostrar. Eu faço isso 6h20, às 7h10, às 8h e às 9h. Entendeu? Passou mais um pouquinho,
Vou lá pro projeto da bike, que também gosto bastante. Chega lá, muito serviço manual, de cuidar do espaço, porque necessita, é um espaço aberto ao ambiente, então eu me abaixo, levanto centenas de vezes ali no local. Aí que eu vou pensar no meu treino. Depois que eu teve a minha jornada de trabalho toda até a noite, eu vou encaixar a minha prática de exercício. E aí, muitas vezes o meu corpo já exigiu o dia inteiro sobre movimentação. Então, por que a avaliação é importante? Porque o meu perfil, por exemplo, é um perfil muito diferente e muito discrepante em relação ao sentido da grande maioria. Quando a gente pega senso comum, pessoa que entra no trabalho às 8, para na hora do almoço, volta de tarde e fica a maioria da parte do tempo sentada. Então, essa prática, muitas vezes é importante para alguns. Quando você precisa do repouso, é porque realmente você está num nível de estresse que você precisa deixar regenerar, para que não se torne um processo crônico. Dica de passagem, Joãozinho aqui também tem hérnia na coluna. Então, são duas hérnias que já eram para ter sido, eram consideradas cirúrgicas se fosse pegar aí a linha de posicionamento final da ortopedia. Não, pelo grau da sua hérnia você tem que tirar fora, senão você sempre vai ter dor. Mas nesse processo, a gente indica repouso em algumas condições e nem sou eu que vou fazer essa indicação, porque normalmente quando chega para mim é porque já está parado há muito tempo e não resolveu essa dor. Mas o repouso era importante, só que ficar parado não é solução. Porque você para por um tempo para dar um processo de recuperação, mas a partir de determinado tempo, aí é prejuízo. Então você fazer essa balança de como você vai dosar esse exercício para a pessoa, quando é que ela vai começar a exercitar, a se movimentar, é muito um processo do profissional de educação física. E aí é que tá. Mas até que ponto ele tem que ficar parado? Como que eu tenho como... Mas ele tem dor ainda. Aqui eu devo pedir para ele ficar parado, deve começar. Então esse filtro de análise, de entender o que é o mundo da dor, o que são as dores, que dor é essa que está aparecendo, manda muito nesse processo final, nessa dosagem. E talvez para você pode parecer lógico o raciocínio em cima de cada paciente e pelo conhecimento que você tem. Mas para a pessoa comum é totalmente ilógico. Né, cara? Porque assim, eu sou um cara que eu penso muito na lógica. Por isso que algumas coisas que a lógica não se aplica muito, como a língua inglesa, por exemplo, falar inglês, às vezes não tem muita lógica. Aí acaba que você não vai bem, né? Então, por exemplo, sei lá, você fez isso comigo uma vez, meu joelho tava com uma dor que não parava e tal. Você falou assim, eu acho que eu já sei, o que me deu uns exercícios de pular, velho. Que era totalmente o contrário do processo. Você não, você vai pular aqui, você vai pular esse cone, você vai pular isso, com a perna só, com não sei o quê. Caralho, ele tá fazendo eu dar impacto no joelho, o negócio do movimento tá doendo, eu pulei e não é que deu certo. Tinha a ver com a prospecção lá que você explicou, do lado, pisou numa bola lá que fica assim, para reforçar a lateral. Sei lá, cara, mas resolveu. Foi 2 semanas, ou 1 semana, 2 dias, que eu fiz um exercício diferente. Eu tinha tentado de tudo, praticamente. Você tem um alto nível de desgaste no joelho. Eu tenho, acho que 3, quando uma massa grau 3, um negócio assim. Eu lembro. E assim, ainda me incomoda, de vez em quando dói, uma semana que eu exagero uma coisa ou outra, sei lá, mas assim, eu nem lembro mais que eu tenho isso. Aí tem o trabalho de musculação que eu faço, o pedal e etc. Então, eu consigo hoje ter rotina comum sem dor. Coluna, então, assim, de vez em quando me dá uma ciatalgia ou outra, mas isso me puxa muito aquele ditado, águas paradas não movem moinhos, né? Pois é. Então, o processo de você continuar manda muito. E é onde você vai aprender a expor o seu corpo a certas atividades e vai aprender a controlar a dor. Não somente pela exposição à dor, de você ter que movimentar para melhorar, mas entender que tem uma ciência por trás. Você tem vários contextos relacionados a joelho, que é um exemplo, né? Que estão muito atrelados aos princípios elásticos. Então, quando a gente para pensar como é que o Felipe está se movimentando, qual que é o padrão dele hoje? É X, Y, Z. Putz, ele só está fazendo padrão de tensionamento. Então, quando eu preciso exigir desse corpo no padrão elástico, que é natural, essas fibras não estão trabalhando na característica original delas. Quando eu ponho você para pular, é exigir um pouco mais delas para que elas tragam de volta um princípio inato na sua fisiologia. Entendi. E aí isso, naturalmente, por ser recuperado, vai te trazer mais capacidade de estabilização, de lidar com as interferências dos padrões irregulares de movimento, até porque se a gente for levantar da cadeira aqui agora, por exemplo, e sair andando, a gente vai fazer cada linha de padrão de movimento que é inexplicavelmente difícil da gente mensurar. A gente consegue pegar o básico, mas os micromovimentos, as adaptações tensionais, todo esse processo elástico envolvido, isso aí precisa ser estimulado. Então a gente precisa saber qual que é o padrão que tem que fazer. Tem que saber se ele está executando esse padrão que o corpo foi feito para fazer. Né? Eu acho que esse é o caminho que você faz lá no treinamento funcional, né? Porque lá, assim, você faz cada atividade, cada exercício
que faz a gente sair um pouquinho da caixa e fazer um exercício que no dia a dia eu não faria. Baseado... Exemplo, rotação de quadril. Sim, lá. Baseado eu não vou acordar e fazer rotação de quadril, né? Baseado no seu histórico, até porque... Pois é. Uma mesma pessoa, na mesma condição que a sua, numa idade mais avançada, nem sempre vai aceitar muito bem. Pois é. Então a gente tem que ter todo aquele jogo de corpo para ver se realmente existe a possibilidade. Agora, quando você sabe que não tem a possibilidade, nem me arrisco. Nem me arrisco porque a gente sabe que existe uma limitação. Às vezes de um contexto cultural, às vezes a pessoa tem medo, às vezes ela não quer fazer. Por mais que você vá expondo devagarzinho, pouco que ela faz, ela já sente uma dor absurda e ela tem que confiar em você. Você mostra o caminho, mas ela tem que fazer aquilo ali também. Então nem tudo depende só de nós, entendeu? Então acho que esse processo é legal, cara. Você mexer com o mundo das humanas, foge um pouquinho da lógica muitas vezes, mas são variáveis que você consegue quantificar. Não consegue... Dá para mensurar. Dá para mensurar, mas aí você tem que ter um olhar clínico bem apurado, você tem que ser metodológico, você tem que ter começo, meio e fim toda hora, porque senão, se você fugir um pouco da linha e fez um negócio no momento errado, o que era para ser o segredo e solução se torna o desastre total. Cara, que bacana. É um mundo muito doido, né? Toda vez que eu converso contigo, eu aprendo um pouquinho de alguma coisa. Acho que estou aprendendo. Depois aí eu faço uma conclusão minha de alguma coisa que depois eu quebro ela porque não teve nada a ver, porque eu fui tentar usar alguma coisa lógica para concluir em cima e você não consegue chegar, cara. E assim, essa evolução da educação física como um todo está fazendo, já deve ter pesquisas, né, feitas, a gente viver, eu falei muito no início, né, a gente viver mais, a expectativa de vida das pessoas aumentam. Eu falo pela minha mãe, morreu jovem, minha mãe era sedentária, com certo grau de obesidade, e ela teve um problema de um acidente, que teve uma articulação no joelho dela que foi pro saco praticamente. E eu acho que se ela tivesse tido um acompanhamento de atividade física de uma forma pensando na necessidade dela, talvez ela teria uma outra realidade, uma outra expectativa. Sem né? dúvida. Porque é muito novo essa preocupação. Né? Se você for olhar hoje os jovens com 14, 15 anos já está querendo ir na academia. Antigamente não tinha essa. Né? Academia, sim, musculação eu faço desde os 17 anos. Tive um período de pausa, voltei e tal. Eu devo estar aí há uns 3, 4 anos, você sabe, seguido, fazendo com a rotina semanalmente. Mas, cara, são coisas que ou você tem que gostar, ou você tem que ser ter uma rotina, ser muito apegado àquela rotina, né? Eu viajo muito, tem semana que às vezes não dá para fazer e tal, mas se você não gostar, não achar alguma coisa que você goste, você acaba sem fazer. Sem Eu acho que tem dúvida. muito a ver com isso também. É costume. Se eu ficar 2 semanas sem ir no tênis, sem ir na academia, sem pedalar, a minha realidade já virou aquela sem atividade física. E para você voltar, pegar no tranco, engatar a marcha. Então, eu acho que é rotina e costume. E o exercício físico ele traz diversos benefícios. Né? Hoje tem se falado muito também no exercício físico para a saúde mental, para diminuir a ansiedade, para fazer você desligar do seu trabalho um tempo, para você pensar em coisa diferente. Você vai pedalar para o meio lá da estrada de terra, está subindo, você está olhando um passarinho, está olhando isso, está olhando aquilo. Você esqueceu que tem cliente, comercial, trabalho, funcionário, etc. Então, assim, esse benefício para a saúde, que também é difícil de quantificar, mas é possível mensurar, ele também faz com que, principalmente os brasileiros, tenham outra realidade de expectativa de vida e de saúde diferente. Né? Sem dúvida. O mal do século hoje está na depressão, está na ansiedade, está nos ansiolíticos, tá no consumo excessivo do álcool, entre outras coisas que estão vindo para suprir um desequilíbrio muito grande, né? Pois é. No princípio lógico do desenvolvimento humano, você pegar uma jornada de trabalho como é que o povo está levando hoje, isso obviamente quer trazer algum problema, no sentido desse corpo ele está sendo estimulado somente num processo mental e muitas vezes de cobrança. Você citou sobre mãe, vou citar sobre mãe também. Eu vi de perto o que é o sistema de trabalho de uma grande empresa bancária. Então minha mãe ela foi gerente por muito tempo de conta de pessoa, conta jurídica, né? Eu ia falar pessoa jurídica, mas de PJ, né, que o pessoal chama. Mas nesse processo todo de 25, 30 anos de banco, foi muita coisa passada no sentido de estresse, a ponto de ser considerada como um número mesmo. Então você vê
ela passa um processo de um problema cardíaco e logo estão querendo saber quando vão voltar, quando vai voltar. E coloca uma estipulação de meta ali para ser batida, que é um negócio assim, sobre-humano muitas vezes. Ô Felipe, tem um terreno aqui do lado, tá? Então, esse terreno ali, ele tá um pouco sujo. Você tem que entregar ele ali para mim até amanhã, 6 da tarde. Ok. Mas não te deram 1 centavo para você contratar uma máquina para limpar, não te deram uma enxada e as que deixam lá para você, que foi outras pessoas que usaram, tá tudo sem fio, desamolado, tá cega. Então você te vira, amanhã você tem que entregar isso limpo. Então assim, essa é uma analogia de comparação com o sistema de trabalho hoje, que eles levam para um sentido muito desumano. E no final da história, cadê a empresa humanizada para poder auxiliar e ajudar as pessoas? Então isso afeta diretamente a saúde. Quando eu puxo esse gancho para o mundo da educação física, você vê que não vai muito longe. Tem muitos sistemas de academias montadas hoje que levam o profissional a trabalhar de uma forma desumana também. E muitas vezes eu poderia dizer que análogas ao trabalho escravo. Porque você falar que uma pessoa trabalha de 9 a 10 horas, direto, com 15 minutos de intervalo para alimentação, para ganhar R$800, isso é trabalho na onde? Tá doido. Não é trabalho. Então você desvaloriza até o profissional, né? Desvaloriza muito. Então você vê que o coeficiente de questionamento do profissional ele é baixo, porque ele não questiona, ele não quer saber se o meio vai mudar, se vai ser melhor. O profissional ele se submete a ganhar um valor de hora-aula de trabalho muito pequeno, e por muitas vezes esse profissional sai para trabalhar em outros lugares, ele é extremamente desestimulado, que foi o meu caso, de trabalhar em outras academias e escutar que ter funcionário é uma merda. Que ter que pagar funcionário, honorário, hora extra é um negócio complicado. Mas isso João, aí, cara... isso é uma realidade muito, muito mais presente do que a gente percebe. Eu vou te contar 2 experiências que eu vivi em 2 cidades diferentes. Uma em Poços de Caldas e outra foi no Nordeste, Natal. Cara, hotel. Tava num hotel lá em Natal. Eu fiquei 1 semana lá. Nos 7 dias... das 7 da manhã, que era a hora do café do hotel, até a noite, quem me atendia num quiosque lá foi a única pessoa. Falei, uai, cara, você não tem... Eu brinquei, cara, você não tem férias, não? Você não tem folga, não é férias, não, desculpa. Você não tem folga, não? Você trabalha das 7 às 7 aqui. Falou, deixa eu te falar, aqui na nossa região não tem muito emprego, não. Os que estão trabalhando aqui é um emprego melhorzinho do que tem na região. Então a gente tem que dar graças a Deus que a gente está aqui. Nossa. No seu salário do cara, mas deve ganhar pouco, trabalhar das 7 às 7. Se ele quiser estudar, ele não tem tempo, porque ele tem que estar das 7 às 7, ele tem que dormir. Ele não consegue nem melhorar de vida. Ele entra num ciclo ali que ele não consegue. É um ciclo que se retroalimenta negativamente. Né? Eu lembro, lá em Poços, eu lembro que fui subir para o quarto 11 horas da noite, tinha uma moça atendendo lá no balcão e ainda ia limpar, fechar e etc. Depois, no outro dia, às 7 da manhã, ela estava lá. Falou, ué, dormia no próprio hotel, fica das 7... Então, ou seja, há coisas, a rotina, coisas nesse sentido, que você não consegue nem melhorar, você não consegue nem sair do caminho e tem muita gente nessas condições. Né? Isso é um problema nosso, um problema do Brasil, mas tem muita gente. Mas esse mundo doido de trabalho, acho que o exercício traz um equilíbrio, né? Ele traz um tempero, uma coisa diferente, né? E quando eu tô falando exercício, não é só na academia, né? Se você encontrar alguma coisa mesmo e tal, e ele traz esse equilíbrio e esse tempero. Eu já tive, dando um testemunho pessoal, já tive muito mais destemperado pro lado do trabalho e hoje eu acho que eu vivo um equilíbrio bacana. Eu tenho uma rotina de trabalho considerável, pesada, principalmente em termos de responsabilidade, de carga pesada, mas de carga horária eu consigo encaixar exercício e consigo dar esse tempero, e isso é muito bacana. E lá, falando agora quando o João saiu da faculdade, trabalhava lá, CLT, estagiário, ele resolveu enfrentar o mundo do empreendedorismo. Quais foram os desafios que você teve? Eu acho que você elenca diversas coisas, mercado financeiro, desde o aluguel, responsabilidade e tal, e você tem desafios de
de burocracia mesmo, de coisas, de como tem que fazer, como tem que ser feito, e como para você tudo aquilo era um mundo novo, você tinha que sair pesquisando, e como você gosta de entender tudo que você está fazendo, você sempre pesquisa muito e sempre tenta pisar no lugar que você tem conhecimento e encaixar. Como é que foi isso para você? Desde mercado, você foi montar academia, você teve uma visualização, ó, eu acho que esse tipo de serviço aqui não tem, e eu acho que se eu montar eu vou conseguir. Ah, eu acho que se eu conseguir atender X pessoas por tempo, X horas por mês, eu vou conseguir ter uma receita de Y, e aí eu vou conseguir pagar os meus custos. Ou não, você foi com a cara e com a coragem e foi montando, como é que foi isso? Vamos lá. Cara, eu já vinha de outras academias observando muito o que era o processo de ter uma academia, né? As responsabilidades. Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar em um lugar que eu tive mais contato com o atendimento, tive mais contato com a parte financeira. De certa forma, a responsabilidade não é minha, mas eu atuava no sentido de estar perto daquele mundo. E eu agradeço muito a todas essas pessoas, independente de contexto profissional, de alinhamento de pensamento ou não, a gente tem que aprender a dividir as coisas, mas eu comecei a perceber que, e aí, qual que é o resultado que eu estou tendo de acordo com isso tudo que eu venho fazendo? E eu comecei a perceber que eu não conseguia entender o meu resultado. Então, eu comecei a atuar no sentido de organização financeira, a entender que existia custos no lugar onde eu trabalhava, e a partir desse custo eu comecei a perceber que precisava ter um determinado número de pessoas para que sustentasse um aluguel que seja, que tinha outras responsabilidades no sentido de conselho regional da profissão, que você tem tanto o aspecto pessoal, o profissional ele tem que pagar um investimento sobre as suas anuidades para poder atuar como profissional e receber todos os direitos das leis da formação profissional, como também o espaço. A empresa precisava também arcar com isso. E aí eu comecei a enfiar a cara na internet, porque eu descobri o Instagram ali no ano de 2015, 2016, e aquele negócio bombava, era um mundo paralelo à parte, que sempre tinha alguém falando a respeito de algum tema que estava acontecendo ali dentro, e eu comecei a ver que tinha um outro mundo ali. Falei, pô, então quer dizer que uma das minhas primeiras atitudes com esse sentido profissional foi sentar na cadeira e falar assim, quantos % eu atendo na academia hoje pertinente à população de Varginha? Então, quando eu sentei na mesa e coloquei lá, que na época era praticamente 15, 20 alunos, que eram 2 professores na academia, eu coloquei esse dado pertinente à população da cidade. Então, eu vi que o número de comparação ali, dessas 15, 20 pessoas, era um número com 0,00000 lá na frente, pertinente à população da cidade. Pô, então eu sofro quase 13 horas por dia trabalhando, nessa carga horária maluca, de acordar cedo e tal, para atender 0,000 tanto. Eu preciso chegar em mais pessoas. Imagina se eu chegasse em 1% da população de Varginha. Porra, isso ia ser um negócio magnífico. Foi quando eu comecei a postar. E aí eu comecei a pegar o que eu falava para os meus alunos. Então o Instagram seria uma forma de você... que me trouxe esse mundo do empreendedorismo. Comunicar com mais pessoas. E ali eu comecei a chegar em outras pessoas também. Não é à toa que estamos aqui hoje, porque a gente se conheceu assim também. Né? Através da internet foi que você conheceu o nosso trabalho lá. E aí eu comecei a perceber que existia um mundo em volta disso. Foi quando eu chegou num determinado ponto, eu falei, bom, aqui eu já não consigo saber mais qual é o resultado que eu estou tendo, eu estou frustrado, não gostaria de trabalhar de tal maneira, estou saindo com a mão na frente e outra atrás. Do mesmo jeito que eu entrei pedindo uma oportunidade para poder melhorar, eu também estou saindo querendo outras oportunidades. Então, foi assim que começou. E aí foi quando eu abri a Aracê Funcional. E eu percebi que alguns alunos, eles acompanharam da outra academia que eu trabalhei. Entendi. E olha que eu não cheguei em ninguém. Falei, tô saindo, você vai ficar comigo ou vai ficar na academia? Eu falei, gente, pessoal, muito obrigado, agradeço a confiança de vocês. Eu tô seguindo uma outra jornada agora, e assim foi isso. Os alunos próprios procuraram. Eu falei, por que esses alunos... Mas é uma atividade muito
pessoal mesmo, né? Sim, foi bastante pessoal. Eu falei assim, mas por que esses alunos, eles me seguiram? Uhum. Qual foi o diferencial? Eu comecei a perceber que todo o processo que aos poucos tinha sido instaurado no ambiente de trabalho facilitou. Então o processo de atender, de lidar com a dor, de avaliar corretamente, de trazer ali para ele uma responsabilidade, uma autoridade sobre aquilo que eu estava falando, porque a pessoa precisa se sentir segura, Felipe, para estar com você. Ela precisa ver que no mínimo você consegue entender um pouco da dor que ela está tendo. Por mais que você não vá sentir nada do que ela tem, você precisa ter a empatia de compreender que é um processo que vai trazer interferências, assim como eu saí do lugar que eu estava sem saber o que ia ser. E aí eu tive a oportunidade de botar no papel que saíram 23 alunos comigo e que aquela receita já era o suficiente para pagar um aluguel em algum lugar. Entendi. E a partir disso eu fui recordando de tudo aquilo que eu tive experiência e que pude observar de como era montar uma academia. Porque eu vi o fiscal indo na academia e às vezes dando uma autuação na academia. Às vezes eu vi o conselho ir lá e fazer uma autuação porque não estava regularizado. Aí eu conseguia ler os documentos e entender o que estava acontecendo ali. Então, se eu pudesse dizer assim, como que surgiu o João Empreendedor, foi muito vendo os erros alheios. Foi muito vendo o quanto as pessoas às vezes vão levando as coisas pela coxa, porque não quer pagar o imposto, porque não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Então isso foi me trazendo esse contato e a partir desse momento foi quando eu abri assim a área profissional. E aí eu comecei a perceber que, opa, peraí, então eu tenho que entender um pouco melhor de como chegar nesse cliente, eu preciso postar mais nesse sentido, isso foi atraindo mais pessoas e essa atração... Qual post traiu mais essa semana para você tentar... Eu não cheguei a mensurar nada, mas eu percebi que alguns assuntos eles traziam mais resultado. E aí a cada 15 atendimentos que eu fazia, 2 eu conseguia fechar. Então ali mesmo eu já estava fazendo um processo de análise sobre quem era o público, quem era o público que eu estava atuando, a respeito também da prospecção desse cliente, por que esse aqui ficou, por que o outro não ficou. Isso tudo eu tinha dificuldade de entender no espaço onde eu trabalhava, nos espaços onde eu trabalhei, né? E aí surgiu aquilo, e aí de cara, com menos de um ano, já veio a pandemia também, que trouxe um grande desafio, né? Que eu acho que muito do que eu apliquei dentro do empreendedor ali veio muito do berço, de falar assim, seja cauteloso, não enfie os pés pelas mãos, toma cuidado aonde você vai colocar o teu dinheiro, guarda, porque você tem que ter segurança. Então acho que o pensamento foi muito esse, sabe? Mas aí ao longo do processo, e à medida que eu fui tendo mais tempo para estudar, para poder observar, eu vi que o processo ele foi acontecendo à medida do desenvolvimento pessoal também, né? De você estar disposto a parar, observar, analisar, testar, colocar à prova se aquilo ia dar certo. E eu acho que o básico disso tudo, você fazer o que você gosta. E eu acho que assim, você foi para um caminho não tradicional, né? Todo mundo que vai empreender nessa área de educação física pensa primeiro na academia de musculação. Sim. Né? Isso já foi uma inovação, vamos pensar assim, né? E você foi por um caminho que o mercado era carente, tanto é que hoje você está lotado lá, e não tradicional, e acaba que você cria essa cultura desse exercício de forma diferente, de se fazer uma atividade física de uma forma não tradicional. E isso faz com que também você acaba não tendo muito concorrente, né? Porque se você está saindo fora da caixinha, né? Às vezes, aí depois vem uma franquia que promete fazer um trabalho funcional, alguma coisa assim, mas com a metodologia que você faz, a forma que você faz, eu pelo menos não conheço ninguém que faça um trabalho parecido. E também você tem a dificuldade de achar gente, né? Como você pegar essa metodologia sua e escalar e poder aumentar e poder fazer de alguma forma, eu acho que aí o Instagram contribui demais, né? Você consegue comunicar de forma diferente, mas talvez dá para fazer alguma coisa específica, né? Porque você tem, sei lá, 70% do trabalho que você vai levantar é um trabalho mais geral, mas 30% tem essa especificidade. Sim. E aí essa especificidade é que dá trabalho você fazer em escala, né? E isso é problemático. É interessante porque a atuação da academia, hoje é um mar muito em aberto, né? Eu percebi que o personal ele não sabe lidar com o mundo da dor. O personal ele tem medo de lidar com pessoas com dor, até porque a maioria das vezes é o personal que está gerando dor para as pessoas. Por isso que a grande maioria não quer saber de academia. Mas você pega essa realidade de senso comum, de formação, e você percebe que você tem um caminho ali, que se você só bater nessa tecla e ser constante, você vai realmente abrir muitas portas. E muita gente segue essa trilha também.
Então, o mundo do liberação miofascial, do ventosoterapia, até a gente começar a falar na internet, ninguém sabia que era isso, não. Ninguém tinha tido contato, não. Foi aí que eu comecei a perceber que muitos fisioterapeutas começaram a falar mais de liberação miofascial, de ventosa. Muita gente vem criticando, muita gente vem apoiando. Hoje a gente tem uma certa ciência sobre o uso de uma ventosa, por exemplo, mas você tem muita gente que dá o descrédito da técnica também. Só que, como que eu, personal, atuo com essa ventosa? Isso é muito diferente de como um fisioterapeuta vai atuar. Tanto é Perfeito, que o objetivo é diferente. Um pequeno exemplo, uma técnica ali que eles utilizam agulhamento, eu sequer pensei em passar perto. Porque como eu sou de uma área que não tem contexto clínico envolvido na formação profissional, de epidemiologia, de cuidados com transmissão de doenças e tudo mais, para que eu vou mexer com uma agulha? E tem personal na cidade que depois que começou a ver muito falar sobre ventosa, começou a se arriscar a fazer isso. Acabou. E assim, sofrendo com e é isso, muito né? doido às vezes umas coisas, né? Eu fui conhecer a liberação miofascial lá contigo. Cara, você coloca, você estressa, a impressão que eu tenho é que você estressa um ponto para liberar aquele ponto e para melhorar o possível dor, ou o estresse que está gerando ali naquela musculatura. E assim, é muito doido, né, cara? Parece que é uma bolinha, alguma coisa lá, você olha, parece que é bobeira. Na hora que você faz, você sente aquilo. O efeito. Você coloca uma bolinha na perna, tá doendo, aí você espera uns 30 segundos, quando vê o músculo relaxou, a dor passou. A pessoa chega com dor e sai sem dor. Pois é. Isso agrega um valor imenso, cara. No sentido atuação profissional, empresa, isso é fantástico. Quando usado de uma maneira coerente ao objetivo do cliente. Agora, se eu usar por usar, é outra história. E a gente tem ciência por trás disso. É uma estratégia de uma técnica que a gente consegue enganar o corpo. Só que a gente tecnicamente não engana o corpo, né? Entendi. Você está mexendo com uma estrutura que ela está toda envolvida num meio aquoso, líquido. E quando esse líquido ele passa a ser mais pastoso, mais efeito cola, ele muda a densidade, ele muda o pH, que altera o processo inflamatório, que altera o movimento, que altera a química. E quando você muda esse meio aquoso e coloca ali uma aguinha limpinha nova no local, ele funciona bem novamente. Então é a mesma coisa de você pegar uma peça enrijecida e colocar um óleo nela. Você vai fazer ela funcionar melhor. E é só o que a gente está fazendo. E com um princípio muito básico, que é só de conseguir pressionar, você consegue mudar isso. Então, assim, você usar isso como uma estratégia para chegar num fim de melhorar a dor de uma pessoa assim, é impressionante. Tem muita gente que chegou para nós lá, como você mesmo, com dor crônica de muitos anos, e saiu dali já se movimentando muito melhor. Pois é. Só que não deixou de falar para ela o seguinte: existe um processo. Isso aqui não é remédio, é um paliativo para facilitar o seu movimento, você se sentir melhor, mas você precisa fortalecer, mudar os seus hábitos, alimentar melhor, um tanto de coisa. Porque só ficar fazendo isso não vai ser o suficiente. Uma hora você vai precisar mudar toda essa rotina. Então o que a gente cria no processo é a educação. Então, eu levo o pé da palavra da profissão muito nesse sentido, profissional de educação física. Eu vou educar o seu físico, mas para isso você precisa entender que você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí depois que você aprendeu, você já foi educado aqui, a gente pode ir para os próximos níveis. Então é sempre trazer ela para uma possibilidade que ela pode ir para próximos níveis. Nunca para ficar sustentando aquilo ali onde ela está. Entendeu? E é isso que a gente via muito. Via muitas pessoas sendo sustentadas no nível que estava, enquanto o profissional está ganhando dinheiro. Falei, peraí, o negócio não é feito para melhorar, para curar? Então por que você só no mês passado fez 35 sessões de fisioterapia e ainda tem a dor? Então tua dor não está resolvendo. O que a gente quer é trazer a solução, é realmente resolver. É levar você para o próximo estágio. Fazer não ter a dor. É você lembrar do problema, não continuar tendo ela. Entendi. E aí a tua estratégia comercial começou aí com esse Instagram e você conseguiu. E hoje você já consegue deve ter indicação, né? Muito. Sim. É normal na prestação de serviço. E você ainda faz um trabalho de prospecção no Instagram, não dá conta mais? Como é que tá isso? Cara, eu posso dizer para você que nos últimos 1 ano eu parei de postar. O nível de frequência que eu tinha de post, eu parei. E eu comecei a fazer um teste nos últimos 6 meses. À medida que eu tenho no mínimo 15 dias de postagem, eu não dou conta do atendimento. Entendi. Então eu estou aos poucos vendo onde eu tenho que mudar algumas coisas para começar a receber mais volume. Eu acho que uma das estratégias que a gente tem que ter
mas que precisa dar um passo adiante também, é você entender até para poder crescer, porque senão você se afoga. Eu tive muito essa experiência com o mundo da internet quando eu tive a possibilidade de fazer um lançamento mesmo, de fazer um curso digital e aí sair das quatro paredes de uma empresa, de uma academia, para atender sem fronteiras. E graças a Deus deu errado, porque quando eu fui fazer um processo de lançamento, eu consegui atingir umas 2.500 pessoas. Se eu tivesse conseguido vender para 1,5% dessas pessoas com o ticket que a gente estava lá, possivelmente eu teria tomado um processo nas costas, porque eu não ia dar conta de atender e de entregar a promessa. Entendi. Ainda bem que deu errado. E nisso eu falei assim, opa, é preferível a gente ir a passos curtos e assertivos do que dar um passo longo e às vezes quebrar todo o processo. Então, esse processo comercial eu vim analisando muito lá de trás. Como é que essa pessoa que mandou mensagem aqui no Instagram dessa academia que eu trabalho, ela precisa receber a primeira informação? Entendi. Então você tinha aquela pessoa que perguntava... Você focou na experiência do usuário ali. Do usuário, sim. Então assim, a pessoa pergunta, quanto que é para fazer academia aí? Aí eu percebia que alguns atendimentos que eram feitos com essas pessoas eram diretos. R$250 a mensalidade porque aqui é personal. Ok, mas você não sabe se ela está procurando para emagrecer, para fortalecer, se ela está com dor, se ela veio de indicação, se foi algum parceiro que mandou a mensagem. Então você começar a quantificar isso. E aí a partir desse processo de contato com o cliente, essas prospecções foram acontecendo para que pudesse realmente dar passos adiante, né? Então hoje o meu maior sofrimento do momento é dar conta do atendimento. E porque existe mais procura. A gente acabou também de sair de um ponto... Isso que eu ia te falar, você mudou de casa agora, né? A gente mudou de casa, está num espaço maior, a frente é mais vistosa, todo mundo olha mais. Isso já deu diferença no atendimento só local. Só das pessoas que passam porta dentro. Entendi. Já está surgindo demanda para horários que eu não tinha, 2 esquinas para o lado. Olha que doideira. Então as pessoas que trabalham no quarteirão mais para cá, elas têm certo determinado de intervalo de horário de almoço que já está tendo uma procura assim que eu não tinha antes na outro espaço, porque só por estar uma quadra para o lado as pessoas não andavam até lá. Então é para você ver, a gente tem contexto local, a gente tem contexto de indicação, parcerias com outros profissionais, o trabalho da internet que gera toda essa autoridade, que entrega o valor, que ajuda muito no processo de conversão, porque a pessoa já chega ali para você sabendo quem você é e como que você lidar com o processo, né? Ela não tá vindo de cara assim, insegura. Peraí, deixa eu saber quem que é esse profissional. A pessoa já experimenta um pouco antes, vamos dizer assim. Eu volto lá no princípio da formação da profissão. Não tem a ver com a palavra, mas a educação. Você está gerando um processo de educação, você está educando o seu cliente. O seu cliente ele começa a receber coisas de você que quando ele vai ver, ele já está ali dentro e treinando contigo. Então esse processo ele é legal, cara. É uma coisa que eu me apaixonei muito. A gestão é uma coisa que eu me apaixonei muito. Bacana. E aí você foca por exemplo, chegou alguém lá que quer fazer alguma atividade que não tem a ver com tratamento de dores e nem com performance. O cara quer, sei lá, ter uma rotina de exercício que ele precisa colocar aqui emagrecimento, ele precisa colocar na rotina dele para ele fazer. Você também atende, você só não foca só nesses dois, não. Assim, a gente vai pegar o que está ao nosso alcance. Se a pessoa ela quer um método de treinamento dinâmico, que não seja igual às academias convencionais, que ela consegue exercitar... Às vezes não gosta da musculação. Não gosta da musculação. E ela se enquadra no nosso perfil, a gente recebe, com certeza. Eu quero porque eu quero ganhar 10 kg de massa magra até o final do ano. Aí eu até brinco, hoje eu falo assim, tá demitido. É um cliente que não serve para mim. Entendi. Por quê? Se você não aprender a falar não nesse processo, você vai ficar atendendo, dando tiro para tudo quanto é lado. E para você chegar em uma linha de raciocínio... E você gera cliente satisfeito. Exatamente. E aí é um negócio que se retroalimenta negativamente. Então, assim, o que nós trabalhamos? Treinamento físico através de movimentos livres, para um treinamento diferenciado, fora do convencional, para emagrecimento, condicionamento e fortalecimento, porque nessas 3 vertentes você só ajusta o treinamento, é possível você fazer isso, e com as pessoas que têm dores, independente se seja o atleta ou se seja a pessoa sedentária, porque a dor você vai lidar com pequenos ajustes também para esses dois públicos. Então bate nisso, o cara quer musculação, quer hipertrofia, cara, infelizmente nós não trabalhamos com isso, temos um profissional tal que tem esse setor na academia dele, a gente já indica. E isso cria também uma rede de fortalecimento. Então a gente indica mesmo profissional. Hoje é mais fácil, depois de 6 anos de empreendedor, 5 anos de empreendedor, de poder direcionar.
e de você dizer Entendi. não. E esses não são muito importantes no processo também. E você trabalha com recorrência. O cara tá lá contigo Exatamente. todo mês, ele tá indo lá e tá consumindo o teu serviço. Tá consumindo. Parecido com o nosso nesse sentido também. Sim. Uma vez que você atende, ele gosta do perfil, ele quer continuar contigo, você está sempre ali promovendo para ele os ajustes que ele precisa na rotina, começo, meio e fim de ano, que sempre muda muito, você gera mais retenção. Entendi. Então, assim, tem clientes que já estão lá há 6 anos. E estão conosco, que indicam gente para nós, e a gente tem o perfil também, que são as pessoas que vão resolver o problema dela e vai sair. E vai tocar a vida isso que eu para ia te onde ela... perguntar. E vai também. A gente sabe que esse é um perfil de quem chega com a característica do nosso público. Então acontece muito. Tem quem fique e se mantenha, que gera uma alta retenção, e tem quem vai, resolve o problema e segue a vida. E hoje você atende quantas pessoas lá? Você tem esse número? Hoje a gente está com... Assim, a gente mudou em agora, final de agosto, né? A gente estava com uma média de 67 clientes e já estamos em 93. Certo. Em menos de 2 meses já subiu assim exponencialmente a quantidade de clientes. Do que você tinha antes. Sim. E onde você está hoje tem capacidade de atender mais gente? Sim, sem dúvida. Entendi. Se eu abrir mais horários, que são horários que eu não abro tecnicamente, porque eu tenho outras demandas pessoais fora da academia, eu conseguiria estar nutrindo com mais clientes também. Aí vem aquele processo de ajustar, fazer um processo de treinamento com um profissional para estar auxiliando a gente lá, as oportunidades que vai trazendo também. Então, assim, tem possibilidade? Tem. Eu estou segurando um pouco para quê? Para senão não entrar naquele ciclo vicioso, ficar trabalhando 13 horas de novo todo dia, ficar louco da cabeça, muita demanda. Então, respirando aos poucos, né? E tendo essa oportunidade de ajustar na hora certa as coisas. A gente está com uma colaboradora, que é a professora Nicole também, que entrou há menos de um ano na academia, que já trouxe bons resultados, e ela entrou pelo perfil que ela trouxe, por conta do contexto, cursos de capacitação que ela fez no sentido da dor, ser massagista esportiva também, que é uma capacidade que a gente tem que ter com todos os nossos clientes ali, ter que ser capaz de saber em que nível alongar e fazer algum tipo de tratamento, terapia com as pessoas. Que vai te complementar de alguma forma. E né? outra coisa, ser apaixonado pela profissão, porque tem muita gente que cruza o bracinho ali para dar aula e você vê que está totalmente satisfeita. Então, não só por isso, né? Mas pelo contexto de comunicação, de saber lidar com uma pessoa que está com dor, de ter que ter, no mínimo, um pequeno processo de estabilidade emocional, porque você está lidando toda hora, todo momento com pessoas que chegam ali precisando da sua ajuda. Então, você acorda às 7 e vai dormir às 10. Todos os horários já passaram ali 30, 40 pessoas que chegaram ali mancando, reclamando, falando. Então, a gente tem que lidar com esse perfil de público Saber também. entender isso, né? Não que seja ruim, mas é uma especificidade. Então, para isso, você precisa ter uma capacidade. E essa capacidade será que eu suporto bem? Porque no momento que você não está bem, você vai atender um cliente, você pode interferir todo o processo também. Pois é. E esse mundo financeiro, entender números, custo, receita, despesa, formação de preço, tributo, foi novidade para você. Isso aí você não conseguiu ter experiência em outras academias, né? Porque a gestão, às vezes, você não participava. Como é que foi enfrentar isso? Cara, isso aí é uma coisa assim que a gente aprende muita coisa estando no Brasil, né? Então a gente ouve muita coisa desde criança. Então essa experiência com o lado financeiro é uma coisa que eu coloquei o seguinte na minha cabeça: são direitos e deveres. Para eu poder exigir os meus direitos, eu tenho que estar com os meus deveres em dia. Eu acho que isso é o que matou todo e qualquer tipo de questionamento ou de imposição social sobre a minha cabeça, porque eu vi muitos amigos de profissão, e vejo até hoje muitos amigos frustrados, porque eles não querem assumir os seus direitos, não sabem como assumir da maneira mais eficiente possível, e por isso não dão um passo adiante. Entendi. Então, enfrentar esse mundo foi bem interessante, porque ao mesmo tempo que eu fico insatisfeito por ver como é a realidade das coisas, eu também fico satisfeito por saber que eu estou dando conta de assumir esse tranco, né? Porque você sabe que a carga tributária hoje ela é alta e a gente não vê muitas vezes resultado. Eu não posso reclamar muito de Varginha, porque Varginha está num contexto assim, município, que a gente tem muita coisa rolando aqui no sentido financeiro, de investimento e tudo mais. Mas eu gostaria de ver mais retorno. Eu gostaria de ver mais possibilidade de prática de esporte dentro da minha cidade, que você só vai encontrar em grande capital. Hoje algumas coisas começaram a acontecer no sentido cultural aqui dentro, mas esse contato mesmo foi muito por possibilidades e oportunidades que eu tive ao longo do desenvolvimento, desde o princípio que eu falei assim, bom, agora eu sou
responsável por um CNPJ, tem que fazer acontecer. E aí foi quando apareceu pessoas como você, através da Contabilitar, entre outras coisas, que a gente foi tendo mais contato com isso também, né? E questionar, né? Porque eu acho que se você não perguntar, você tem tudo de certo para dar errado. Então, eu acho que é bacana também, vai muito do teu perfil, teu jeito de lidar com as coisas. Você começou certo, cara. Entendeu? Porque muita gente começa errado, começa a empreender, preocupa com a operação, sabe? Ó, eu preciso vender, preciso aqui criar o ciclo de exercício da semana, como é que eu vou atender, preocupar com os aparelhos, tá tudo assim, etc. E deixa a gestão de lado. Ah, nota deixa que eu emito depois. Ah, não, isso aqui eu vou receber no Pix. E vai deixando essa parte de gestão financeira, essa parte de lado, vira uma bola de neve, ele cria um histórico ruim, e quando ele vai se preocupar com isso, ele já está dentro de uma bolha, vamos chamar assim, que ele não consegue sair mais. Ah, não, agora se eu começar a emitir nota fiscal, por exemplo, eu não consigo ter lucro. Porque eu já montei uma realidade dentro de uma formação de preço, dentro de uma situação em que isso não cabia. E aí eu não consigo mudar todos os meus clientes de uma hora para outra para poder encaixar esse novo custo. E isso com diversas coisas que acontecem. Então, você fez muito bem em começar certo, começar dentro dos padrões, para você agora é comum, é fácil, é tranquilo você lidar com esse mundo de uma forma certinha, vamos dizer assim, né? Mas se você que tivesse, você falou aí, 93 alunos, imagina você pegar 93 alunos numa realidade X, uma realidade financeira Y, e ter que mudar qualquer R$1 que você mexe no aluno é sensível, virou 93, né? Qualquer R$10 que você vai pagar, virou 900. Então, ou seja, são coisas que quanto mais você cresce, mais difícil é ajustar. Então, se você já começa redondo, você consegue ir para uma linha melhor nesse sentido. Mas não é fácil, porque talvez você, que a gente comentou um pouquinho antes, pela especificidade do trabalho e etc., mas você pega um varejo, uma empresa que vende capinha de celular. Quantas empresas vendem capinha de celular em Varginha? Quantas empresas vendem capinha de celular em Varginha com nota fiscal? Se você for montar uma de capinha de celular agora, nem conheço nenhuma empresa de capinha, mas como é que você vai entrar nessa realidade, né, dentro de um mundo correto, sendo que todos os seus concorrentes, ou a maioria dos seus concorrentes, não vai estar nesse mundo correto? Você já nasce quebrado, você não vai ter preço, você não vai ter como fazer, você não vai ter, entendeu? Então, você também foi privilegiado nesse sentido. Você conseguiu entrar num mercado que não tem uma população empresarial muito grande, né? E aí você conseguiu encaixar dentro de tudo, e isso, assim, não é fácil fazer, não. Isso foi mais um desafio que você teve aí dentro do teu empreendedorismo que você conseguiu chegar. Parabéns por isso. Valeu. Você tem uma atividade bem forte no mundo da bike, a gente já comentou, né? Sim. E eu queria falar um pouquinho do trabalho que você faz lá na pista, né? Beleza. E aí você faz um trabalho, por que não, ou somente social, vamos dizer assim, né? Eu sei que você não ganha para estar lá, você faz por amor ao esporte, por amor até a pista, a Varginha, a história que você tem ali, né? E tal, e você assumiu a associação lá numa situação um pouco complicada, né? E você conseguiu regularizar e conseguiu um feito aí recentemente muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho dessa ação, até para quem está assistindo, né? Poder ver que em Varginha existe esse projeto e tem várias pessoas às vezes precisando, isso é bacana. Esse mundo da bike, ele também foi um mundo que eu acabei caindo de gaiato, né? Porque fui praticar um esporte ali radical, que tem todo um contexto local envolvido, né? Então cada cidade tem uma história com o seu esporte. Aqui, por exemplo, a nossa pista ela foi construída por praticantes no lugar que seria hoje um terreno da prefeitura, e lá no ano de 2003 teve uma solicitação da construção mesmo da pista, uma pista oficial para a prática do esporte, né? Até para o pessoal entender, né? O bicicross que você faz não é o pedal que todo mundo faz, o esporte que eu faço, né?
que é o que o pessoal faz muito, que é a Isso. pedalada de mountain bike. Você faz A gente tem lá é aquela pista no Campos Elíseos, né? Ali é Campos Elíseos. Isso, lá no, na verdade, ele é Vila Registânia, Entendi. né? Até isso no processo a gente teve que futicar para saber o que era ali, porque ele é um encontro de 3 bairros, né? Campos Elíseos, Vila Registânia e Vila Barcelona. E é um esporte de bike que eu praticava quando eu era moleque. Sim. Então ele é um esporte que pega mais o público jovem, o público criança Sim. mesmo até, e que hoje tem celular, tela, isso, aquilo, e está cada vez mais escasso. Antigamente, muito. quando eu ia O tempo comprar mudou bicicleta, você vai na bicicletaria e tinha só bicicleta aro 20, só bicicleta para criança ali, jovem, etc. Hoje só tem bicicleta aro 29. Hoje quem compra bicicleta Mudou é adulto, muito o não é mercado, criança, né? Você sabe, eu tentei comprar uma BMX recentemente e fui buscar em São Paulo. Aqui em Varginha você não achava opções de bike para esse tipo de esporte. Mas mercado, é isso mesmo. Hoje as pessoas querem a mountain bike e é isso que as bicicletas vendem, bicicletarias vendem e tal. E aí você ainda persiste, vamos dizer assim, com um trabalho com jovens também e crianças para ajudar também nessa cultura para que o esporte não morra em Varginha. Isso é fato, né? O princípio hoje é dar continuidade, né? É criar um pouco de democracia para que outras pessoas possam vir, ter a oportunidade de agirem como bem entendem e fazer o esporte continuar. Quando eu cheguei lá na pista, em 2014, eu já era praticante, mas aí a gente tinha alguns voluntários que tomavam conta do espaço, que eram pais de praticantes. E assim... E às vezes praticantes que são mais adultos hoje, né? E tem praticava na os infância, praticantes assim. mais antigos também. Então, assim, se a gente for pegar o contexto da criação do esporte aqui, construiu a pista lá no ano de 2003. Antigamente a prefeitura tinha um setor específico de terceirizado que atuava nesses meios, aí foi encerrado, na verdade chamava CRES, e aí o esporte ficou sem coordenação, foi quando veio os pais dos praticantes para poder coordenar, só que nem sempre isso é fácil de acontecer, porque você tem ali um pai fazendo e atuando de alguma forma, ou que seja qualquer outro voluntário, se o que ele faz não está de acordo com o que a maioria quer, ou não tem um grupo instituído, sempre vai dar problema, porque muitas vezes as pessoas sentem no direito de fazer algo para melhorar, porque elas são mais jovens e conseguem pular rampa, diferente de um pai que está querendo ensinar uma criança. Então, dá muito desacordo. E quando eu entrei lá, foi mais ou menos nesse princípio. Então, assim, tinha uma parte que foi a prefeitura que constituiu, que não conseguiu dar sequência, outras eram os voluntários e pais, e tinha um outro grupo do pessoal mais antigo do esporte também. E aí entrar nesse consenso é muito difícil, porque dá intriga, dá muita discussão, às vezes não chega em decisão. E aí teve a criação da AVAB, né, que é a Associação Varginhense dos Amigos do Bicicross, lá em 2007, mas aí depois de 2011 ela precisou de passar por reajustes. Em 2019 a gente conseguiu entrar junto a advogados, entre outras coisas, para poder ajustar tudo e voltar com o funcionamento da associação, que veio acontecer oficialmente no ano de 2022, e aí agora em 2023 abriu uma nova gestão oficial para que a gente pudesse atuar ali dentro dos princípios de uma entidade, né? Até porque mudou muito de lá para cá. Quando a gente ia pedir ajuda para prefeituras, para secretarias, a própria prefeitura ela ajudava de uma forma que hoje ela não consegue mais. Então, se não tiver uma entidade por trás do esporte fazendo algum tipo de trabalho, que seja parceria, você não consegue pedir muita coisa mais, né? Por questões de leis. E então, é necessário para a prefeitura ter um pouco de profissionalismo naquilo que ela está fazendo. Sem dúvida. Tem que datar, tem que colocar o que está acontecendo ali também. Então, a gente veio com a associação, né, já oficialmente funcionando, com o apoio também de várias pessoas em volta. A Contabilitar é uma delas que está auxiliando a gente nesse contexto, e que ofereciam o seu trabalho em prol do esporte, sabendo que o que estava acontecendo ali é a sobrevivência desse esporte, né? Só que a nossa história aqui é de muito renome. Nós temos aqui dentro da cidade Andinho, que é o Anderson Souza, que estava até ano passado como a atual atleta número 1 da seleção brasileira. Olha. O primeiro brasileiro na categoria Elite a conquistar a 3ª colocação numa final de campeonato mundial, que seria a categoria Série A varginhense. Igor Martins, que também finalista campeonato mundial. Hoje, atualmente, nós temos aqui em Varginha
5 finalistas de campeonato nacional, Olha. dentre os quais 2 são campeões sul-americanos e campeões brasileiros, que é o Bruno Souza, categoria 16 anos, a Manu, que é a categoria 9 anos das menininhas, e a gente tem a Valentina também, que está na categoria de 5 a 8 anos, finalista do campeonato nacional, Davi e Daniel Neri são finalistas na categorias 8 e 10 e 12 anos, boys, os meninos, né? Então a gente tem muito talento aqui, bastante talento. E a associação ela vem tentando exercer um papel de trazer agora recurso, né? Pela primeira vez em 2 semanas atrás a gente conseguiu um recurso de uma emenda impositiva distribuída pela Câmara Municipal através dos vereadores, que dá o recurso para a gente poder fazer os trabalhos lá dentro, a gente poder atuar. Então a gente conseguiu depois, eu posso dizer que depois de 9 anos com um trabalho voluntário, agora ter uma acessibilidade a recursos para poder fazer acontecer, né? Esse trabalho lá. Então assim, a gente vai seguindo agora. Os meios para fazer isso continuar, a gente também está na luta, né? Para saber de como a gente consegue mais profissionais para poder atuar, trazer mais independência para o esporte também é essa luta aí, né? Que a gente tem que entender os meios através do nosso estatuto de funcionamento, através das leis vigentes, saber como a gente pode atuar. Então assim, é um trabalho que exige bastante, né? Mas que é gratificante também, porque hoje a gente sabe que da forma como era para como está, daqui para frente é só seguir. Entendi. Se os passos forem dados com segurança, a tendência é que a gente tenha bastante prosperidade para o esporte. Sabe? E o objetivo da VAB é a manutenção da pista e a promoção do esporte ali. Também. Tanto é que assim, dentro desses anos todos, de lá para cá, já foram realizados 9 eventos dentro da pista, dos quais a grande maioria são campeonatos estaduais homologados pela Federação Mineira. Esse ano a gente conseguiu fazer a primeira Copa Sul Mineira do Esporte, em parceria com Poste Caldas e Andradas. Legal. E estamos trazendo agora para o final do ano a última etapa do Campeonato Mineiro novamente, que é onde decide realmente os campeões do estado. A gente está trazendo a última etapa novamente, a 25 e 26 de novembro. Vai acontecer aí a última etapa do Mineiro. A última etapa vai ser aqui. Vai ser aqui em Varginha. Que top. E além de Varginha, próximo aqui, você citou Poços, tem mais alguma cidade que tem um bicicross forte? Sim, Poços de Caldas. Se não for o bicicross, um dos mais fortes do Brasil. Eu vi, parece que vai ter uma prova no Cristo essa semana. Eu acho que é de mountain bike, se não me engano. Eu vi algum negócio que é descida do Cristo, alguma coisa assim lá em Poços. Acho que é a Elaine que me falou, viu um negócio assim. Aí eu pensei que podia ser bicicross. Eu vou investigar, mas não estou sabendo. Se eu não me engano, é de mountain bike. De mountain bike. Agora estão construindo a primeira pista internacional em Poços. Que essa vai ser nos padrões da União Ciclística Internacional. E possivelmente para o meio do ano, final do ano que vem, é perigoso a gente ter campeonato nacional em Poços de Caldas. Ou até mesmo internacional. Porque se eles forem construir a pista que está no projeto lá, a gente está falando de pista de primeiro mundo mesmo. Que legal. A gente tem Renato Rezende, que é um grande atleta de Poços de Caldas, Guilherme Ribeiro, atual campeão brasileiro, Bruno Cogo, que é de lá também. Então, assim, o sul de Minas para esse esporte é muito forte. Tem um cliente meu, dono da cervejaria lá, eu conversei com ele, ele falou que veio do mundo do bicicross. Esqueci o nome dele agora. Adriano Moreno? Eu acho que é. Ele é narrador também. Agora. Ele é dono da cervejaria lá. Da Gorilas? Isso mesmo. É o Adriano Conversei Moreno. com ele falou que era do esporte. Ele dá esse apoio para nós aqui no sul de Minas, porque ele começou no mundo dos esportes, ele narra também as corridas. Que legal. Ele tem uma narração assim, fantástica. A base da onde ele ensinou a narração é dos princípios do esporte do BMX. Então, assim, legal, ele narra muito bem. Ele me falou. Ele é bacana. Achei muito bacana. Ele vai vir aí, final do ano ele tá aí também. Vai fazer o Mineiro para nós aí. Que top. Ô, João, obrigado pela tua presença, viu, Valeu, cara? Eu sei que a academia deve estar bombando, esperando alguma coisa lá, e a gente tá aqui trocando figurinha, mas eu acho que para todo mundo que nos assiste ou nos ouve, né, essas experiências e esses conteúdos sempre vai agregar valor, né, e talvez tenha alguma pessoa que está vendo, está com uma dorzinha de coluna, alguma coisa lá, até comercialmente para você pode ajudar de alguma forma. Mas obrigado mesmo, isso aí motiva a gente, né, cara? A gente vai vendo que o Brasil é possível, dá para empreender, dá para fazer da forma correta e o mercado está aí. Eu sempre falo que é o mercado que abraça as empresas e não as empresas que são feitas pelo mercado, né? Ou para o mercado, elas são feitas pelo mercado e acho que você é mais um case de sucesso que estava precisando aqui na nossa região e você conseguiu preencher o mercado até com quanto tempo de empresa? Quanto tempo? Você citou 2019? Fevereiro de 2019. Vamos entrar para o 5º ano, né? 5º ano, pra você ver. Com 5 anos de empresa, a gente conseguir fazer e conseguir estruturar uma empresa que já mudou de local, já está com 93 clientes aí, então isso é
é bacana de ver e é memorável. E conte com a Contabilitar sempre que você precisar lá. Só tenho a agradecer, né? Porque os parceiros e amigos aí também são fortes alicerces para isso acontecer, né? Eu acho que eu cheguei hoje num ponto que eu nem consegui imaginar alguns anos atrás. E eu acho que ainda tem muito para acontecer. Então, assim, primeiro eu fico agradecido por todo o apoio, né? Porque sem isso não seria possível. Mas vamos para cima. E hoje um dos meus objetivos não é só fazer a Aracê continuar nessa empreitada de crescimento, mas também poder trazer isso para o mundo da educação física. Não só para a educação física, mas isso serve para todos os empreendedores. Melhorar o ambiente da educação física como porque todo. Eu acho que é preciso mudar um pouco a visão das coisas para que a gente consiga realmente trazer mais benefícios, não só para a vida do profissional, para que ele se sinta mais feliz, mais confortável profissionalmente, mas também para as pessoas que ali estão fazendo parte desse processo, né? O cliente, ele merece ser bem atendido, ser ouvido, ele merece que a gente explique para ele da forma correta tudo que está acontecendo, né? E muitas vezes o que falta nas pessoas é conversar direito, explicar as coisas direito. Comunicação, prezo muito por isso. Mas essa frase que você falou, eu nem imaginava poder tá onde que eu tô. Eu falei isso nos 5 anos da Contabilitar, falei isso nos 10 anos da Contabilitar e vou falar agora nos 15. A cada etapa de fração de tempo, talvez 5 anos seja uma parcela bem ideal de fazer essa mensuração. Você vai ver o quanto muda, cara. Hoje você está nesse estágio, daqui 5 anos nós vamos estar falando e pelo seu perfil, pelo jeito que você é, eu tenho certeza que você não vai ficar travado e vai ter só crescimento de agora para frente. Parabéns pela empresa e obrigado pela participação. Valeu. Pessoal, então encerramos aqui mais um Contabilitar Cash, né? Um assunto diferente, né? Voltado para a saúde. E tivemos um aqui do IPD voltado para a saúde, mas lá mais para diagnóstico, área médica mesmo, aqui a gente falou sobre exercício físico. E quem quiser tirar mais alguma informação, gostou de algum conteúdo aqui, @JoãoMartinsPersonal, só mandar um direct lá que ele responde todos. Ele tem muito seguidor, mas ele responde todos, viu, gente? E aí a Aracê também, pesquisar no Google, acha o endereço, o caminho, o telefone, tudo para chegar lá, vai estar em boas mãos, viu? Obrigado, gente. Então, até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima.